Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente e hoje nós vamos discutir os problemas enfrentados no início do casamento. O começo do matrimônio muitas vezes não é fácil, não. São duas pessoas com pensamentos, características e criações diferentes que na maioria das vezes não sabem lidar com as diferenças. Muitos entram num relacionamento pensando que tudo será um mar de rosa, mas olha, não é assim não, viu? Existe casamento perfeito? O que é preciso saber para que um casamento seja, no mínimo, bem sucedido? Para tratar desse assunto, estou recebendo dois pastores. A pastora da Fonte da Vida, Priscila Piretti, e o pastor da Igreja Quadrangular, Samuel Araújo. E a psicóloga terapeuta de casais e família, Inês Cristina Pena. O programa Nossa Gente está valendo a partir de agora, aqui no canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, 16, Águas Lindas em torno de Brasília e 9 para Anápolis, pela parabólica para todo o nosso estado de Goiás. Em um minuto eu já volto com os meus convidados. O programa está imperdível hoje, hein? Olha, o início do Conviva 2 é um desafio para muitos casais. Uma prova disso, é uma pesquisa do IBGE que revela que as uniões estão durando menos tempo. Pastores e orientadores orientam que para evitar o fim de um relacionamento é preciso muito diálogo e estar em sintonia, né, com o que diz a palavra de Deus. Veja nessa reportagem. Subir ao altar é o sonho de muitos brasileiros. A cerimônia, a lua de mel, momentos que ficarão guardados para sempre. Mas como fica o relacionamento quando a festa e a viagem acabam? Jaqueline e Diego se casaram há apenas 2 meses e estão aproveitando cada momento juntos. Mas os pombinhos já puderam sentir o peso da responsabilidade de viver a 2. A gente está aprendendo a conviver, não tem sido fácil, por mais que a gente tenha conhecido um ao outro no namoro. Foram quase 3 anos de namoro, aliás, foram 3 anos de namoro, mas nesses 50 dias de casados até agora, já deu para ver muita diferença. Deu para sentir que as experiências que nós temos, mesmo com pouco tempo de casados, são completamente diferentes, né? Embora sejam ótimas, mas são mais difíceis porque são novas experiências. O mais difícil é essa adaptação. André e Isabela estão casados há 3 anos, mas já viveram muitas coisas juntos. A crise no casamento foi inevitável. No 2º ano de relacionamento, eles brincam que foi um período de tribulação. Após passar pelas adaptações, o casal aprendeu a lição. Hoje eles vivem bem e têm o segredo de como enfrentar as diferenças de personalidade. Eu aprendi que sem Deus no centro do nosso casamento a gente não consegue. A gente tem que depender de Deus para tudo, para resolver tudo na nossa vida e principalmente no casamento. É possível vencer os desafios, que o melhor sempre está por vir, que a confiança em Deus tem que ser prioridade no relacionamento, no casamento. O problema é que nem todos os casais conseguem superar as crises na relação. Uma pesquisa aponta que os brasileiros estão se casando cada vez mais velhos, se separando mais jovens e com menos tempo de união. É o que revela um dos pontos das estatísticas do Registro Civil 2011, divulgadas pelo IBGE no final do ano passado. Em geral, os casamentos estão durando menos que em anos passados. Em 2011, a média era de 15 anos, quando em 2006 alcançou 18 anos. Para esta psicóloga e terapeuta de casais, o problema de quase todo início de casamento é a falta de comunicação. A dificuldade de cada um compreender o que o outro quer dizer é o que a gente tem que eu percebo que é a maior dificuldade deles hoje. Este casal de pastores que trabalha com aconselhamento familiar confirma que, geralmente, a falta de comunicação é o grande problema de quem está iniciando a vida a 2. Eles lembram que o diálogo é a melhor forma de resolver as diferenças. Quando você inicia um relacionamento, um casamento, você está trazendo costumes de uma outra cultura. Então, isso requer o quê? Muita compreensão para um com o outro, porque a pessoa ela vem de uma criação, o outro vem de uma outra criação, então isso é necessário que seja o que é ajustado conforme os princípios que a Bíblia nos ensina. Porque o conversar e o entender, né, vai fazer com que essas pessoas
se tornem mais unidas em si. E vai ser mais fácil de resolver esses questionamentos, esses conflitos familiares, né? Esse conflito no casamento. Bom, para tratar desse assunto, eu recebo aqui no nosso agente hoje a pastora Priscila Piretti, da Igreja Fonte da Vida, o pastor Samuel Araújo, da Igreja Quadrangular, e a doutora Inês Cristina Pena, psicóloga e terapeuta de casais e família. E eu já vou começar com a doutora Inês, já perguntando para ela uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu vou até usar um versículo da Bíblia. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, mas não fala que é mais fácil. Casamento é fácil? Não, não é fácil. Uma colega acabou de falar um pouquinho, né? Bem rapidinho, e a pastora também. Uma das coisas importantes que um jovem casal buscar uma relação a dois deveria conhecer a nível do que a gente trabalha como psicoterapia, né? Seriam os pilares da vida a dois, né? Aí o que acontece? Esses pilares são o sustento que segura uma relação firme, consolidada. E a gente sempre tenta trabalhar com 4 pilares. É a mesma coisa da gente imaginar uma construção civil, você tendo que ter as bases para poder firmar aquele prédio. Então a gente coloca, isso é universal, a gente tenta trabalhar principalmente com esse jovem casal, né? Que o que é mais importante, né? Afetividade, individualidade, projetos a dois e sexualidade. Então, assim, são 25% em cada um que vai dar 100, né? Então, assim, se o casal ele consegue entender e estar preparado para perceber que existe essa base como fonte, como recepção, ele tem uma facilidade muito maior ao lidar com as dificuldades durante o casamento. Doutora, fala um pouquinho mais sobre isso. Se a senhora puder detalhar um pouquinho de cada um desses 4 pilares. Sim. A individualidade, né? Muitas vezes na relação, a gente vai perdendo o eu da gente, a individualidade, para pertencer ao outro. Principalmente com casais mais imaturos, né? Então, eu deixo de ser eu para estar fazendo o que o outro deseja, o que o outro gosta. Então, a partir do momento que eu deixo de ser eu passo a ser o reflexo do outro, eu passo a ser o espelho do outro. Aí eu já começo a perder um pouquinho aquela parte principal que existia na relação, que era o namoro. Uhum. Eu busquei no outro o quê? A diferença, a gente se encaixa nas diferenças, né? Então, por isso que a pastora disse, a gente vai buscando essas diferenças e se encaixando para que a gente possa dar certo. Então, a individualidade, ela entra nisso, ser sempre você, ter sempre esse respeito com você e com o outro. Projetos a dois, são projetos de curto, médio ou longo prazo, né? Vamos adquirir alguma coisa, os filhos, que é um projeto maravilhoso, a fé, né? Então, assim, são projetos que são super importantes e tem que ser construído a dois, não é ele ter um projeto, eu ter outro projeto. Estamos juntos, então nós temos que conciliar. Até porque casamento primeiro é companheirismo, né? O companheirismo, a gente quer o companheirismo, a gente sonha com esse companheirismo, né? E aí vem a afetividade, que é aquela dedicação o tempo inteiro à relação a dois, o carinho, a preocupação, uma ligação que você faz, uma mensagenzinha que você deixa na mesa para o outro, que hoje não existe mais antes de sair para o trabalho, né? Esse carinho. Mas tem celular, que a gente doutora. Ah, o WhatsApp. Pois é, não tem o papelzinho, mas pode mandar, mas né? manda no WhatsApp, manda uma mensagenzinha, né? Então, essa afetividade é muito importante. E eu deixei por último a sexualidade, que muitos casais acreditam, principalmente, a gente não pode deixar de contextualizar, que a nossa sociedade ela ainda prioriza e acredita que a sexualidade é a única base importante. Não é. Ela é 25%, como é os outros 25%. E essa sexualidade, para que ela aconteça de uma forma saudável, os outros 3 pilares precisam estar íntegros, sem nenhuma infiltração, como diz uma construção, que se começa a infiltrar você começa a perceber que começa a cair os outros. Atrapalha tudo, né? Tudo. Então, a sexualidade, ela é uma condição que depende dos outros pilares, como os outros pilares dependem da sexualidade, da afetividade, do projeto a dois e da individualidade. Pastor Samuel Araújo, por que tem
tanto casal que tem as brigas, briga demais no começo do casamento. Primeiro, boa noite a todos. Olha, bispo, assim, experiência própria. Muitas vezes a gente é muito egoísta no início do casamento. A gente acha que a pessoa já tem que saber o que a gente quer, né? E na verdade não é isso, a gente tem que se renunciar. E muitas vezes as brigas vêm por causa dessa falta de renúncia. Muitas vezes ouvir mais e falar menos, porque geralmente quando a gente fala muito, depois a gente arrepende do que falou, né? Mas essas brigas acontecem também no início de casamento por causa da adaptação. Cada um tem uma criação, cada um vem de um estilo de vida, cada um vem de uma família diferente. E para que evite-se isso, tem que haver essa renúncia, haver essa negociação entre os dois, digamos assim, né? Essa cumplicidade de um entender o outro até que tudo se adapte. O senhor falou aí que a pessoa tem que tentar adivinhar o que o outro quer. Não seria também uma falta de comunicação, de ter essa honestidade, a sinceridade, de falar, olha, eu gosto disso, olha, eu quero isso? Porque ninguém tem, por mais que a pessoa se conheça há muito tempo, ninguém tem obrigação de saber o que o outro pensa, Verdade. ou não? Na verdade, sim. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente casa, a pessoa já tem que saber por causa do namoro, já vai ter que conhecer você na totalidade. Na verdade, você conhece o outro na totalidade com o passar dos anos do casamento. Né? E eu estou fazendo quase 9 anos de casado. Hoje que eu estou começando a conhecer minha esposa e ainda acho que eu ainda vou conhecer muito, né, até o final. Então, tem que haver essa balança para a gente poder viver bem. Senão não tem como viver bem. Vai ter briga sempre vai ter, né? Porque sempre tem alguma coisa que não bate, mas o resolver da briga é que a gente tem que saber o que fazer. Bom, pastora Priscila Piretti, trazendo a senhora para a nossa conversa também, tem muitas reclamações, vou até pegar um gancho que a doutora Inês colocou para a gente aqui, tem muitas reclamações que depois que casa, até porque começa a conhecer de verdade, né, 100% na totalidade, depois que casa o rapaz, e parte muita reclamação do rapaz, mas tem moça também que entra nisso aí, deixa de ser um namorado, né, daquele de querer sair para passear, para ir no cinema, para não sei o que, para ficar junto, começa a se interessar mais no futebol da televisão, começa a se interessar mais em outros assuntos e por aí vai, ou mesmo aquelas reclamações da grosseria e por aí vai. E o marido reclama também que a esposa era um doce no namoro, que era né, aquilo lá, e quando casou já quer controlar, já quer ir por aí vai. Bom, faço essa pergunta para você. Isso existe mesmo ou é só delírio aí desses novos casais? Boa noite a todos. Isso é bem-vindo à vida real, né? Quando passa toda aquela magia do casamento, aquelas expectativas que são criadas durante o namoro, durante o noivado, a expectativa de uma festa de casamento, de onde vamos viajar, para onde vamos, tudo aquilo fica para trás e começa a vida normal, a vida natural do casal, que é uma vida de convivência, que antigamente você tinha com a sua família, com seu pai, com sua mãe, que hoje você vai compartilhar com o seu marido, né, ou com a sua esposa. E quando chega nesse momento que você começa a viver a vida do jeito que ela é mesmo, daquele jeito aí começam as brigas, porque você vai trazendo a bagagem que você traz da sua casa, ele traz a bagagem da casa dele. São costumes diferentes, são culturas diferentes que vão se unir, vão formar a cultura da sua próxima família, que você está formando agora, né? Mas como é que a gente supera todas essas crises, essas desavenças que acontecem, exatamente por serem duas pessoas criadas de forma diferente, vindo de outras famílias, chegam, se juntam, vão para dentro de uma casa, dividir a escova de dente, entre aspas. Como é que a gente supera essas divergências iniciais? Exatamente. Eu acho que aquele casal que começa sabendo que o diálogo é importante, ele tem uma chance muito maior de ter êxito naquele relacionamento. Então, a gente costuma falar muito no aconselhamento para casais que o marido não sabe aquilo que a esposa não falou. E nem a esposa sabe aquilo que o marido não falou. Então, a gente tem que ter diálogo, falar assim, olha, eu não gosto disso, eu estou sentindo que está faltando isso, eu acho que nós precisamos ficar mais juntos, eu acho que eu não acho legal a gente, mas um abrindo mão, um pouco, cada um abrindo um pouco de mão daquilo que acha, daquilo que quer, para poder chegar a um ponto de acordo.
Eu vou perguntar para a pastora, mas serve para a doutora também, e aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, viu, pastor Samuel? Às vezes não tem muita confusão, muita briga, muita tempestade em copo d'água, às vezes até com razão, dentro de casa, porque são duas... O homem é diferente da mulher, né? O homem é diferente da mulher. Por exemplo, para o homem sim é sim, não é não. Para a mulher, né? O homem é mais racional. Pois né? Para a mulher não. Nunca sim é sim. Pois é, a mulher às vezes... Inverte tudo. Eu vou dar um exemplo claro, né, de que acontece muito em casamento. O marido está com fome, está chegando do serviço, liga para a esposa e fala assim, olha, eu vou passar no lugar, vou comprar um sanduíche para mim, você quer? Não estou precisando emagrecer. Ah, não, então tá bom, beijo, tchau. E o marido chega em casa, a mulher tá emburrada, tá brava no canto. Mas o que foi? Não sei o quê. Ué, você não trouxe para mim, você não comprou para mim, mas você falou para mim que você não queria. Não é muito disso não, também, pastora e doutora? Eu estou jogando para vocês. Sim. Com certeza. A mulher, normalmente, ela responde uma coisa pensando em outra, né? Então, isso tem que... se adaptar. Tem que se adaptar. Tem que saber que homem não entende meias palavras e também não entende um sim que é não. Então, tem que falar o sim, sim, o não, não. O Daniel costuma me dizer muito, a gente fala muito em aconselhamento, é que se você quer uma camisa de presente, não fala me dá qualquer coisa. Você fala, me dá uma camisa que eu tô precisando e olha, eu ainda vou escolher com você. Porque senão, às vezes, chega aquela camisa que você não quer e você vai achar ruim pensando que ele devia ter adivinhado. E vira um problemão, né, doutor? Eu pego um pedacinho do que o pastor Samuel disse, que é assim, os sonhos, eles precisam ser legitimados na relação, né? Igual a pastora disse também. Se eu não falo para o meu companheiro o que eu quero, o que eu desejo, eu fico deixando ele na fantasia de adivinhar o que eu quero. Ninguém tem bolinha de cristal, né? Então, se eu chego para ele e digo, igual a gente tem o hábito cultural de comemorar um ano de casado. Aí, o homem, ele já era mais desligado, aquele determinado esposo. Ela era mais atenciosa, com datas e tudo. E ela faz uma expectativa gigantesca com aquele primeiro ano de relacionamento. Sonha, imagina, vai acontecer isso, ele vai comprar isso para mim, ele vai chegar, nós vamos jantar, e ela não comunicou nada para ele, não. Sabendo que ele era esquecido. Aí o que acontece? Mas não é só um caso, né? A maioria dos homens é assim. Dos homens, sim, mas é um exemplo para a gente poder estar entendendo. Então, em vez de ela avisar para ele uma semana antes, olha, amor, querido, bem, a semana que vem a gente faz um ano de namoro, de casamento. Então, a gente poderia fazer isso. Não, eu fico na expectativa esperando o outro adivinhar o que eu desejo, o que eu quero, para que as coisas aconteçam. Aí já começam os conflitos. Né? Então, eu não comuniquei para o meu companheiro o que eu estou desejando. Então, isso é muito importante, verbalizar, tanto o homem quanto a mulher, aquilo que ele deseja, aquilo que ela deseja na relação. Né? Outra coisa importante que eu acho a gente falar, quando que acontecem essas brigas, que você estava questionando, existem brigas demais na relação. A gente chama de crises previsíveis no relacionamento a dois. Se eu entendo que uma crise é previsível, é a mesma coisa de dizer assim, eu estou chegando agora de tal lugar e vocês estão indo. Então, eu vou comunicar a vocês que naquele determinado quilômetro X tem um buraco enorme. Qual que é a tendência da gente? Reduzir a velocidade, fazer um desvio, ter cuidados. Então, isso é uma... Prestar atenção. Prestar atenção, né? Então, quando a gente vai trabalhar com prevenção, a gente vai trabalhar também com as crises previsíveis na relação a dois. E são várias crises. Uma das iniciais, a primeira crise inicial que existe, que não tem data, que a gente vê muitos casais falarem assim, eu tive a crise de 2 anos, a crise de 5, a crise de 10, a crise de 7. Não existe essa data. Essa data, a gente que posiciona ela conforme a crise que nós vivenciamos. Né? Então, existe a crise previsível inicial, que se chama o luto da paixão. Né? Que é assim... A paixão morreu, doutor? A paixão, sim, mas o amor ficou. O luto da paixão. O que acontece? Essa paixão é aquele fogo, né? Ele apaga. Mas para você assar uma carne, você precisa de fogo ou você precisa da brasa quente? Já dá brasa, né? Então, o que acontece? Aquela paixão, aquela coisa encantadora que no namoro era maravilhoso, vai apagando. O casal vai se entrosando e vai ficar o amor.
Né? Doutora, Então, isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Pegando essa ilustração que a senhora está fazendo, não é importante, então, ter geralmente uma gasolina para jogar nesse fogo para pegar de novo, não? Mas aí que tá. A paixão, ela é passageira. Toda paixão é passageira. O amor, ele é eterno. Sim, até enquanto a gente investe e quer acreditar. O que eu estou perguntando é o seguinte, não é importante também um casal recém-casado, um casal de 25 anos de casado, inventar, fazer algumas coisas, criar, que muitas vezes reacendam essa paixão? Sim, renovar. Exemplo simples, né? Lua de mel é uma beleza, né? Bacana e tudo mais, estão se conhecendo, estão se divertindo e tal. Aí geralmente 10 anos depois sai para comemorar 10 anos de casado. Nem dá mão. Pois é, aí leva a meninada, já faz. Não é bem assim. Não seria mais interessante pegar a esposa, o marido e pegar quando fizer 10 anos de casa, só viajar só os dois para um lugar, enfim. A senhora está entendendo a pergunta? Sim, entendi, pastor. É o seguinte, eu vejo assim também. O casal, ele acaba hoje esquecendo de si. A gente tem os filhos, né? E esses filhos passam a ser total prioridade na relação. É verdade. E se a gente for pegar no nosso desenvolvimento transgeracional, a gente vai observar que os nossos avós, não posso dizer que está certo ou que está errado, mas os nossos pais, eles cuidavam muito mais um do outro e dando atenção aos filhos também. Mas assim, hoje o que os casais fazem? Esquecem que eles existem e se preocupam com o quê? Apenas com as crianças. Isso é uma segunda crise previsível, a chegada do primeiro filho. Por quê? Aí vai acontecer com 10 anos, a lua de mel foi tudo lindo, maravilhoso, 10 anos eu não quero nem saber, não quero sair com ele, não quero sair... Vamos para a pizzaria, vamos todo mundo junto. Não, o casal tem que ter um momento dele, do casal e um momento da família constituída. É por isso que muitos casais, quando os filhos se casam, saem de casa... Ninho vazio, né? Acontece a crise do ninho vazio, muitos até chegam a se divorciar. Se separam, por quê? Porque durante todo o processo de casamento, o investimento foi apenas nos filhos. A gente escuta muito no consultório famílias chegarem e falarem assim, mas eu vou fazer para o meu filho tudo que eu não tive, eu vou fazer tudo para o meu filho que eu não fiz. E você esquece do seu companheiro, da sua companheira, né? E a gente tem que estar entendendo que antes dos filhos surgiu quem? O casal, né? Então, se a gente não cuidar desse casal e viver só prestando atenção nos filhos e não cuidar da família também, vai chegar num momento que esse amor vai desgastar. Né? Então, quando chegar com 5, 10, 15, não interessa a época, não vai ter interesse, porque aquele filho vai ser prioridade. Aí vem a questão não só na época do ninho vazio, na época dos filhos na adolescência, na juventude, na saída dos filhos para estudo, para um casamento. A gente olha um para o outro e diz assim... Quem é você? O que nós estamos fazendo aqui? Quem é você, né? Porque já deixou de conhecer. Né? Girou em torno da criança. Das crianças. O que eu estou fazendo aqui? E criança assim, vira adolescente, não quer saber de pai e mãe. E aí, quem é você? Porque o ídolo da criança, até os 10 anos de idade, o super-herói é o papai e a mamãe. Né? Se alguém falar alguma coisa, a gente briga, a criança briga, meu pai é feio, minha mãe é feio. Não pode de jeito nenhum. A partir dos 10 anos é o grupo. E descobre também que o pai e a mãe não é tão super-herói assim, né? Aí desmistifica. E o que vai acontecer? Começam essas situações. E o casal, quando não tem essa interação, ele não consegue administrar isso. Ok. Pastor Samuel, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Até pegando um gancho de novo que a doutora Inês está falando, a gente precisa, o ser humano precisa muito de exemplos, né? E aí tem gente que usa muito os casais de Hollywood, novelas, ou até casamentos aí que a gente acha que é bom, porque o jardim do meu vizinho sempre é melhor do que o meu, né? Sempre é mais bonito, mais florido, por aí vai. Mas eu particularmente acho que é bom ter exemplos, é bom você falar, poxa, eu vou me inspirar naquela pessoa, até porque a gente precisa de referência, o ser humano busca referência sempre. Enfim, onde eu devo buscar esse exemplo? Quem deve ser esses exemplos para um casal recém-casado? Olha, especialmente, eu busquei o exemplo dos meus pais. Né? Até eles estão já fazendo 33 anos de casado, já tem muita estrada. E como o meu relacionamento, até o casamento foi meio complicado, até conversava com a doutora e com a pastora, minha esposa vinha de um abuso de um padrasto. Então, para mim poder administrar isso, durante muito tempo eu achei que sozinho eu daria conta.
E eu esqueci que eu tinha o exemplo da minha casa. Meu pai e minha mãe, que sempre me foram conselheiros, sempre me deram um apoio, um amparo. Até a hora que eu busquei ajuda com eles. Falei, não dá mais. Então, foi todo um processo de adaptação. Então, esse exemplo tem que vir de alguém que tem base. Né? Nós, principalmente, buscamos muito a palavra de Deus. O firmamento ali do casal, onde dois estiverem ali, a gente orar junto, ajoelhar junto, buscar junto. Mas em alguns momentos não tinha essa força. Então eu buscava força em alguém que tinha uma experiência já mais antiga. Pois é, mas aí quando tem um casal que tem um dos pais bem casado um tempo, é fácil. Mas hoje, a nossa geração, ela é muito tem muito filho de pais divorciados, de órfãos. Tem muito. Eu arrisco dizer, doutora, que é 50% a 55% das pessoas que têm entre 20 e 40 anos são filhos de pais divorciados hoje. E aí, onde é que vai buscar essa referência, esse exemplo? Ele tem que ter uma fundamentação, tem que ver a que ponto ele está disposto a mudar a história do que aconteceu na família. Ele vai ter que buscar um filtro de alguém que possa mostrar para ele que ainda há uma esperança disso dar certo. Relacionamentos são cada um. Cada relacionamento tem sua identidade, cada relacionamento tem sua dificuldade. Ele vai ter que poder se centrar em alguém que ele tem de exemplo que está funcionando. Eu, no meu caso, foi meus pais, mas se fosse separado, poderia ser umas avós, amigos, parentes, algum pastor que você vê que tem uma vida... Então, você tem que pegar pontos positivos. O ser humano tem muita mania de pegar ponto negativo. Se não deu para ele, também não deve dar para mim, então vou largar de mão. Né? É tirar a visão do negativo e buscar alguma coisa positiva em pessoas que estão positivas, exemplos perto, porque não é tão longe para ter exemplo. Né? Tem muito exemplo no meio que a gente vive, pessoas que a gente vive, que a gente pode tirar de exemplo para poder fazer com que o nosso relacionamento seja melhor. No meu próprio exemplo, Bispo, eu venho de uma família que não é... Meu pai e minha mãe foram casados por pouco tempo. Minha mãe teve outro casamento. Assim, eu acho que até dentro da minha convivência eu ouvia mais falar sobre divórcio do que sobre um casamento firmado. E a primeira coisa que Deus me mudou, que Deus transformou na minha vida quando eu converti, quando eu era adolescente, realmente foi a visão sobre casamento, sobre vida a dois. Que pode dar certo, né? Que pode dar certo, porque antes eu achava que isso não era possível. E quando Deus realmente faz a transformação na nossa vida, isso vem junto, né? Essa esperança na convivência, no casamento. E como eu não tinha exemplos dentro de casa em relação a isso, apesar de ter outros sobre caráter, sobre muitas outras coisas boas, mas sobre relacionamento não. Eu busquei dentro da igreja, dentro dos meus pastores, dentro dos meus líderes, que a gente viu, nossa, isso pode dar certo, porque tem dado tanto certo na vida de outras pessoas. E dentro disso eu criei a minha própria maturidade e o meu próprio conceito sobre casamento, né? E não busquei na minha família aquilo que tinha dado errado. É o que a doutora estava falando, né, pastora? Depois dos 10 anos, descobre que não é super-homem. Aí, quando chega na fase adulta, aí descobre que o pai e a mãe, por mais que tenham se esforçado muito para acertar, né, erra. Né? Tem os seus erros também. Erra, inclusive, na criação de filho. Poxa, eu me esforço tanto para ser um bom pai dentro de casa, mas eu sei que de vez em quando eu dou rato. Eu sei que de vez em quando eu faço coisa que eu não deveria, mas eu me esforço muito e tal. Não seria ter esse entendimento, quem está assistindo a gente aí, talvez... Né? Não tem esse exemplo de casa, falar assim, poxa, meu pai e minha mãe pode ser um exemplo em tudo, trabalhador, honesto, íntegro, correto, mas o casamento deles não deu certo, então eu vou ter que buscar, ou pelo menos aprender com os erros deles para não cometer, para não fazer de novo, ou buscar em outra referência, falar, poxa, peraí, deixa eu sentar, deixa eu ir fazer uma terapia, deixa eu tentar resolver, porque tem muita gente também que chega no casamento sem estar resolvido dentro, né? Verdade. Aí leva toda essa bagagem para dentro do casamento, leva ex-namorada para cama. Tem isso também, doutor? Isso é uma coisa muito importante. Até tinha feito um esquemazinho aqui. Leva a mãe para o casamento. Às vezes eu brinco. Que nos aconselhamentos pastorais, que eu também sou pastor, eu falo assim, rapaz, você tem que divorciar da sua mãe para casar com a sua esposa. Você não é divorciado da sua mãe. Justamente isso que existe eu isso, né? Sim.
Vamos tentar imaginar um Y, mais ou menos assim, criado de duas perninhas e descendo uma reta, né? Então, a família A, o indivíduo A, o indivíduo B. Então, esse indivíduo A, ele vem com uma bagagem totalmente diferente de percurso da vida, de aprendizado, de valores culturais e tudo do que o indivíduo B. Então, eles vão se conhecendo, vai estreitando e vão constituir uma família, né? Nessa constituição é onde o Y se forma. Então, daqui para cá, até na perninha do V que a gente fala, ali está a presença intensa dos pais, parentes, todo mundo pondo o dedo e falando. A partir do momento que nós decidimos estar juntos, a constituição é nossa, é uma família constituída. Eu e meu esposo estamos constituindo essa família. Os pais viram conselheiros. Eles viram máximo, conselheiros, né? Eles vão participar com a gente no momento dos filhos, no momento da educação, no momento da criação, mas assim, quem vai constituir, quando a gente fala de constituir, quem vai adquirir uma postura de educação ou de uma forma diferente até do que a gente já vivenciou, somos nós. Uhum. Né? Então, isso é de extrema importância. Isso saber é bíblico, né? Deixar pai e mãe, deixar o pai e a mãe aqui nesse cortezinho do V, né? Pois é, mas aí o nosso diretor já mandou terminar o programa algumas vezes, mas só pra gente finalizar, mas isso não é o casal que tem que colocar limite, falar assim, pai? Sim. Ou melhor dizendo, vou dizer nem um casal para não ter problema entre sogro e nora, entre sogra entre as duas genro, famílias, porque né? Que é complicado. Agora, mas filho tem liberdade com o pai, ou deveria ter. Sim. Então não seria o caso do próprio marido, da própria esposa, falar, pai, mãe, dá licença. Deixa que agora eu resolvo, eu vou resolver, isso aqui sou eu. Até porque criação de filho, então, porque vô parece que esquece que bateu, esquece que brigou, esquece que chamou atenção, esquece tudo, né? Verdade. Vou falar assim, eu não precisei fazer tudo, você tá querendo fazer isso e tal. Então, e até na hora da criação de filho, não é o caso do filho falar, pai... Sim, é justamente por isso que a gente traz todos os valores culturais, da fé, né, de tudo que a gente aprendeu com eles. Uhum. Chegou naquele momento, e a família tem essa tendência assim, a querer entrar. Né? Chegou naquele momento, o casal tem que ter a maturidade, tanto a mulher quanto o homem, de se posicionar e mostrar, olha, agora eu constituí a minha família, então eu vou manter e educar a partir desse momento. Eu não preciso mais que vocês entrem nesse momento na relação. Nós conseguimos fazer isso. Porque se o casal não mostra essa maturidade, os filhos ou a própria família continuam entrando. Uhum. Né? Então, a pessoa e aí vem a crise. E o limite tem que ser feito, tem que ser dado pela... E outra coisa que eu acho é que pais são conselheiros e não confidentes. Isso. Porque a partir da hora que os seus pais viram confidentes, a relação começa a ter problema. Porque você começa a levar problemas que não são eles que vão resolver. E eles passam a tomar a dor, né? É lógico, eu vou ficar do lado do meu filho. Eu posso, às vezes até vejo que o meu filho está errado, chama a atenção dele, mas no final você puxa a sardinha pro lado do filho, né? Claro, com certeza. E muitas vezes essa questão de ser confidente dos pais, às vezes, por exemplo, não é uma família bem estruturada, a primeira coisa que a mãe fala é, não, larga ele, separa logo, acaba com isso logo. Então, essa falta de sabedoria dos pais em relação a isso, a gente não pode estar levando os problemas justamente, principalmente para aqueles que não têm entendimento e também para aqueles que têm, porque problemas entre casal são resolvidos entre casal e não entre pai e mãe. Roupa suja lava em casa, o resto deixa quieto. Literalmente. Eu vou ter que terminar o programa, apesar que o assunto está muito interessante, muito bom. Quem sabe marcar uma outra data para a gente continuar a nossa conversa aqui. Mas eu quero agradecer a doutora Inês Cristina, obrigado pela participação. Eu que agradeço e precisando, estou à disposição. Perfeito. Pastor Samuel, meu amigo, pastor Samuel Araújo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, precisando de mim, estou à disposição. Pastora Priscila Peretti, obrigado que trabalho, diga-se passagem, que trabalha com jovens casais. Obrigado pela participação. Obrigado, boa noite a todos. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Eu sei que tinha muita coisa para a gente conversar ainda. Casamento não pode ser baseado em expectativas, ele tem que ser baseado em amor. Expectativa tem frustração. Então, pega as suas expectativas,
Esquece o que você aprendeu na frente da televisão, porque a televisão muitas vezes só ensina bobagem. Esquece e começa a amar o seu cônjuge, que aí não estou falando que você vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. O problema a gente tem que resolver junto, tem que conversar, tem que pedir ajuda quando for necessário, tem que procurar um terapeuta se for o caso, mas baseie-se no amor, você acaba superando tudo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos, até amanhã.